Amém, queridos? Diminui só um pouquinho meu microfone, está dando microfone aqui em cima. Queridos, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos estar ministrando uma palavra que eu acredito que todos vocês conhecem essa história. E como vocês sabem, né? Eu nunca gosto de ministrar palavras tão corriqueiras. Sempre gosto de algo diferente. Mas no dia de ontem o Espírito Santo, ele soprou algo no meu coração. E por meio disso foi que Deus foi fluindo a ministração dessa manhã. Olhe para quem está do seu lado e você vai perguntar assim para essa pessoa. Bota o tema aí para mim, Rafael. Olhe para essa pessoa e pergunte assim: ainda tem azeite? Pergunte para essa pessoa se ela ainda tem azeite. Pergunte. Só que esse azeite aqui não é o azeite do galo, né? Tem aquele azeite do galo, tem outros tipos de nome aí. Mas, querido, o Espírito Santo, ele trouxe algo muito precioso, algumas revelações, mediante ao posicionamento dessa viúva, mediante a fala do profeta Eliseu, e eu tenho certeza que nós seremos redirecionados para o propósito de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Vamos ler comigo 2 Reis, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor. Deus, está dando microfonia, alguém me ajuda aí. Wesley, meu microfone está dando microfonia. Perdão, queridos, vamos continuar. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Olhe para essa pessoa e diga assim: o que é que você tem em casa? Essa foi a pergunta do profeta Eliseu para essa mulher. Continuando, a palavra do Senhor diz que ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Diga comigo: muitas vasilhas. Vão pegando aí, amém? A palavra do Senhor continua dizendo no versículo 4: depois entrou em casa, depois entra em casa, feche a porta. Diga comigo: feche a porta. Tem mistério. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas, diga comigo, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Sabe, queridos, essa palavra, ela é muito ministrada em cultos pentecostais, né? Essa palavra é muito ministrada quando o profeta quer falar sobre bênção, quando o profeta quer falar sobre multiplicação, né? Mas nessa noite o Espírito Santo, ele vai alinhar o nosso coração como homens e mulheres de Deus. Queridos, essa viúva, ela era uma serva do Senhor. Talvez na sua Bíblia a tradução diz que a serva do Senhor, uma mulher que era viúva. A Bíblia diz que ela era viúva de um homem que era temente a Deus. E além desse homem ser temente a Deus,
ele era discípulo do profeta Eliseu. E deixa eu te contar uma coisa, talvez você não sabe, mas o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Olha para quem está do seu lado e diz assim: havia uma escola de profetas. E o profeta Eliseu era esse o que ministrava, era esse o que ensinava. E o marido dessa viúva, que a Bíblia não diz nem o nome dela e nem o nome do seu marido. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você for pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa história, alguns teólogos, historiadores, eles dizem que esse homem, o marido dessa viúva, era chamado de Obadias. Olha que interessante. E quando nós vamos estudar sobre Obadias, a Bíblia diz que há muitos anos atrás, Obadias fazia algo muito precioso para com os profetas. Naquela época os profetas estavam sendo perseguidos por Jezabel. Os profetas estavam sendo, além de perseguidos, sendo mortos. E sabe o que é que Obadias fazia? Obadias abria a sua casa para esconder os profetas. Obadias era um homem que tinha o seu coração alinhado com o propósito de Deus. E ele era capaz de dar a sua vida, perder a sua vida, para que profetas, homens de Deus, não fossem mortos por Jezabel. Sabe, queridos, mas voltando para a viúva, essa mulher e toda a sua casa servia ao Senhor. Diga comigo: toda a sua casa servia ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, quando a gente lê, diz que essa mulher estava vivendo o pior momento da sua vida. Por quê? Ela perdeu o seu marido. Marido esse que era o provedor da sua casa, que trazia sustento não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente, como sacerdote da sua casa. Essa mulher apenas estava com os seus 2 filhos. A Bíblia não diz a idade desses filhos, se ainda eram crianças, se eram jovens. Mas a Bíblia diz que além dela carregar a dor da viuvez, entenda, essa mulher estava recebendo na sua casa credores batendo na sua porta. E se credores estavam batendo na porta dessa mulher, significa que essa mulher estava devendo. A Bíblia, quando nós olhamos com detalhes, diz que não havia mais nada na casa dessa mulher. Não havia mais móveis. Sabe por quê, queridos? Porque quando o profeta no versículo 2 pergunta: o que tem na tua casa? Ela diz: não tem nada. Provavelmente essa mulher já tinha empenhorado tudo que ela tinha para pagar as suas dívidas. Queridos, essa mulher, ela estava em um momento crucial da sua vida, que a sua decisão e o seu posicionamento poderia mudar todo o quadro atual. Entenda, ela estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos. Porque naquela época a cultura dizia que quando você não pagava aos credores, ou seus filhos, ou alguém da casa, era tomado como escravo, até toda a dívida ser paga. Os dias que aquele filho, ou pertencente à casa, estivesse trabalhando como escravo, ele iria trabalhar até pagar toda a dívida. Você que é mãe, talvez você pode sentir agora a dor dessa viúva. Ela estava prestes a perder os seus filhos. Ela estava prestes a ter os seus filhos como escravos. Você já imaginou isso? Aí você fica pensando: pastor, eu não quero nem imaginar, porque o tamanho da minha dívida, talvez eu nem veja mais meus filhos, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: mas essa mulher, ela não procurou o lugar errado. Mas o primeiro ensinamento que eu quero partilhar para você, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é que essa mulher,
quando o texto diz, no versículo 1, que ela era viúva e estava para perder os seus filhos, a Bíblia diz que ela e o seu marido temia a Deus. Eles eram servos do Senhor. O seu marido, apesar de morto, era um homem que tinha ajudado na obra de Deus. Ele escondia os profetas para não serem mortos. Ele era um homem temente ao Senhor, era um discípulo do profeta Eliseu. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós não estamos isentos de passar por aflições. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui através da vida dessa mulher e do seu marido é que mesmo ele sendo um homem e uma mulher de Deus, que servia ao Senhor, que temia ao Senhor, que fazia boas obras, eles também estavam suscetíveis a aflições. Eles também estavam suscetíveis de passar por dias difíceis. E não diferente de mim, não diferente de você, que talvez você possa estar chegando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito campanhas, eu tenho desenvolvido propósitos, eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho me entregue, eu tenho cuidado da tua casa. Talvez você seja um Obadias, que além de ser um discípulo do profeta Eliseu, além de temer ao Senhor, guardava os profetas. Era homem que se comprometia com as causas do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Eu e você, nós não estamos isentos de passar por dias difíceis. E talvez você está passando por o pior momento da sua vida financeira. Talvez você está passando pela pior crise na sua vida. Talvez não seja uma crise financeira, talvez seja uma crise emocional dentro do teu casamento. Talvez você esteja passando pela pior crise entre os teus amigos, entre os teus familiares. Talvez hoje você está carregando uma enfermidade no seu corpo. E você tem questionado o Senhor: por que isso, Deus? Se eu te sirvo, por que, Senhor, estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Olhe para quem está do seu lado e diga: independente da sua obediência, você também está sujeito. E tem um texto, queridos, bíblico, que o próprio Jesus abriu a sua boca e disse: no mundo tereis aflições. Agora você vai olhar para essa pessoa e diz: mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aí você pode dizer assim: pastor, mas como é que eu vou ter bom ânimo? Gente, eu também sou ser humano e eu confesso que quando estamos passando por aflições, que quando estamos passando por momentos de apertamento, por momentos difíceis, quando nós estamos sendo exprimidos, quando nossas forças estão se esvaindo, a gente pensa em chutar o pau da barraca, a gente pensa em desistir, a gente às vezes fica incrédulo, às vezes a gente questiona Deus. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: mas um homem de verdade, mas uma mulher de verdade, mas um homem e uma mulher de Deus permanece posicionados. Você pode dar um glória a Deus? E o diferencial dessa viúva é que apesar de toda a sua dor, apesar de toda a sua perda, vamos parar para pensar o quadro da vida dessa mulher. Era uma mulher que tinha perdido tudo. Perdeu o marido, não tinha dinheiro, perdeu tudo o que tinha na sua casa e estava prestes a perder os seus filhos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: talvez pessoas estejam olhando para você e lhe vendo como um perdedor. Talvez você está perdendo algumas coisas, mas ei, tem de bom ânimo, porque é quando se perde que se ganha. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Sabe, o Espírito Santo me chacoalhou nessa madrugada,
Talvez, queridos, a realidade, o circunstancial, o que está em volta de nós, sejam notícias de perda. Mas quando nós estamos no Senhor, e quando nós estamos com os nossos olhos voltados para Ele, há ganho. Há ganho. Sabe, e eu continuei lendo essa história, que aparentemente eu não estava dando nada. Eu confesso para você e abro meu coração, que quando eu digo, meu Deus, eu não gosto muito dessa história não, porque essa história aqui é aquele povo que, a bênção de Deus, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor, queridos, ela é poderosa. Ela se renova a cada manhã e ela sempre tem uma essência. Ela sempre tem algo novo que vai falar comigo, que vai falar com você, que vai te levantar, que vai te erguer, que vai te dar ânimo, o ânimo que você precisa para você continuar. Ei, deixa eu te dizer algo. Essa mulher tinha tudo para parar. Olhe para quem está do seu lado e diga, não pare. Enquanto houver vida, ainda dá tempo. Ela poderia ficar sozinha, ela poderia até perder os seus filhos, mas ela não perdeu a sua fé. Ela não perdeu a sua credulidade em Deus. Sabe por quê? Porque mesmo ela passando isso, quando nós olhamos para a palavra do Senhor disse que ela foi e clamou ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu aqui, queridos, representa o próprio Deus. Naquela época, antes de Jesus vir à terra e rasgar o véu que nos separava da presença do Senhor, apenas os profetas, sacerdotes, estavam ali como representantes de Deus, e poucos eram aqueles que tinham acesso à presença do Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, hoje é diferente. Hoje você não precisa bater na porta da casa do profeta. Diga para essa pessoa, hoje você não precisa bater na porta da casa do profeta. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus você é um profeta. Nós somos profetas do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus habitando dentro de mim, dentro de você. Olhe para quem está do seu lado e diga, nós não somos diferentes, mas há um posicionamento diferente. Sabe qual é o posicionamento diferente? Existem uns que entendem que são profetas e têm o Espírito Santo, e existem outros que infelizmente têm o Espírito Santo, mas não permite o Espírito de Deus fluir em você e através de você. Nessa manhã o Espírito Santo está nos ajudando a aumentar a nossa fé. A palavra do Senhor diz, queridos, a segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que essa mulher, ela procurou a pessoa certa. Eu vou usar muito você nessa manhã. Olha para essa pessoa e diz assim, quem você está procurando na hora da dor? Qual é a porta que você está batendo na hora da aflição? Quem você está procurando nos dias maus, nos dias que você está clamando, dias terríveis? Ei, quem você está procurando? Eu vou te dizer uma coisa, essa mulher, ela procurou o próprio Deus na vida do profeta. Ela poderia ter ido atrás de outras pessoas, mas essa mulher posicionada, essa mulher cheia de Deus, mesmo vivendo o pior dos seus dias, ela correu para a presença do Senhor. Ela entendeu que a solução da sua vida estava em Deus. E eu e você que carregamos a presença do Espírito Santo, nós precisamos entender que é para Ele que nós devemos nos achegar. É no altar dEle que nós devemos depositar as nossas dores, as nossas lágrimas. Ei, queridos, sabe por que na maioria das vezes Deus nos permite passar por aflições? Porque Ele quer ter você na presença dEle. Quantos aqui concordam comigo
que em tempos de aflições nós corremos para o Senhor. Você concorda? Me ajuda, Rafael. E queridos, eu olho para você e digo assim: olhe, infelizmente às vezes a gente acaba usando Deus apenas quando estamos passando por problemas, quando na verdade todos os nossos dias eles deveriam estar rendidos ao Senhor. Essa mulher temia, servia ao Senhor de todo o seu coração. Ela rendia graças ao Senhor. Ela se prostrava ali diante do Senhor. Mas quando ela se viu no seu momento onde os seus filhos estavam prestes a se tornar escravos, ela diz: ei, eu preciso correr para a presença. Hoje o Senhor está te dizendo: corra para a presença. É de lá que virá o teu socorro. Sabe, queridos, o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. E o socorro está disponível para todos. Olhe para quem está do seu lado. O socorro do Senhor está disponível para todos. Ei, queridos, não adianta você chorar para as pessoas. Deus não se move pelo teu choro. Deus se move pelo teu posicionamento. Às vezes a gente acha que a gente fazer igual a Chiquinha, né? A gente vai chamar a atenção de Deus. Mas Deus não se move por isso. Ele se move por posicionamento. Ei, queridos, eu vou dizer uma coisa: coloque em prática isso. Se posiciona, você vai ver Deus falar, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus fazer, você vai ver Deus começar a mudar todo o quadro. E até você pentecostar agora, a roda pequena vai passar pela, a roda grande vai passar pela pequena. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Porque quando nós estamos posicionados em Deus, biblicamente, nós estamos exercendo a fé. A fé sem obras é morta. Sabe, ela poderia ficar na sua casa ali pranteando: e agora, Senhor, o que vai ser dos meus filhos? Mas sabe o que ela fez? Ela saiu de casa, abriu a porta e correu na casa do profeta Eliseu. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quando você está na presença de Deus, Ele te dará direções. Quantos precisam de direções aqui de Deus? Corra para a presença. Corra para a presença. Queridos, se essa mulher não saísse de casa para buscar a Deus através do profeta, seus filhos seriam levados como escravos. Diga comigo: o meu posicionamento quebra cadeias. Diga comigo: o meu posicionamento abre grilhões. Você crê nisso? Diga amém. Ei! A mulher estava prestes a ter os seus filhos escravizados. Mas quando ela se posiciona, quando ela busca a presença de Deus, através da vida do profeta Eliseu, ela encontra liberdade. Sabe o que foi que o Espírito Santo falou para mim? Talvez o diabo está escravizando algumas áreas da nossa vida, porque nós não buscamos o Senhor. Essa mulher estava prestes a ter o que ela mais amava, os seus filhos escravizados. Sabe, queridos, mas a viúva foi buscar a Deus resposta. E sabe o que aconteceu? Os filhos delas não foram escravizados. Porque a instrução, queridos, do diabo todos os dias vai ser tentar escravizar eu e você. Talvez a sua mente, ela não está conseguindo pensar em um novo plano, porque você está tão envolvido com a aflição, com o problema. Talvez o diabo já escravizou a tua mente e você não consegue mais ver dias melhores. Talvez o diabo, ele escravizou, ele aprisionou a tua mente, o teu coração.
e você não está conseguindo ver a solução. Talvez é o diabo, queridos, que está dando as direções para vocês. Talvez você acha que essa decisão é a solução, quando na verdade, não procure pessoas, procure o próprio Deus para ouvir a resposta dele. Talvez você mesmo está dando as direções para a tua vida. E o fato de você estar dando as direções para a tua vida, você está se escravizando naquilo que o diabo quer que aconteça com você. Sabe, quando eu vi isso aqui, eu disse: uau, meu Deus! O posicionamento dessa mulher quebrou cadeias. O meu posicionamento, o seu posicionamento quebrarão com cadeias do inferno. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas você pode estar dizendo assim: mas eu não consigo mais orar, eu já estou frustrado. Talvez você esteja aqui nessa manhã cansado. Talvez você está aqui cansado de insistir, cansado de persistir. Mas olhe para quem está do seu lado e diga: persevere. Pessoas posicionadas perseveram, não desistem. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você está desistindo muito fácil. Lembre do seu mestre, que não desistiu na cruz do Calvário. Ele não desistiu, e ele tinha todos os motivos para desistir do propósito. E deixa eu te dizer, o propósito dele era um propósito de morte. Mas através da morte, o Senhor trouxe vida. E vida em abundante para mim e para você. Ele trouxe vida eterna para mim e para você. Eu posso ouvir um glória a Deus? A palavra continua dizendo, queridos, que o profeta, ele perguntou para ela, né? Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, ou um vaso de azeite, ou uma botija de azeite. E deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que essa expressão, botija de azeite, olha que interessante isso, eu descobri isso ontem. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu perguntou o que a viúva tinha em sua casa, a primeira resposta dela foi: não tem nada, senão uma botija de azeite. Toda casa de profeta tinha uma botija de azeite guardada. E a casa dessa viúva era casa de profeta. E sabe por que eles guardavam essas botijas? Na esperança de ungir alguém. Então podia faltar tudo, mas a botija tinha que permanecer guardada até o dia que o Senhor dissesse: pegue a botija e unja alguém. Você pode dizer: uau! Queridos, você não tem noção como essa palavra mudou a minha vida nessa madrugada. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem azeite aí dentro de você. Talvez, queridos, o vento levou tudo seu. Talvez o vento da tempestade levou o seu negócio. Talvez o vento da tempestade levou suas finanças. O vento da tempestade está balançando tua casa, está balançando teu casamento, está balançando tuas relações. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o vento não levou o azeite. Tudo foi empenhorado. Não tinha nenhum móvel na casa dessa mulher. Não tinha mais nada, senão uma botija de azeite. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter perdido tudo, ou algumas coisas na sua vida, mas eu posso te afirmar que o azeite que está em você, através do Espírito Santo, ele não se acaba.
Você concorda comigo, queridos? Que quando ela responde ao profeta e diz, senão uma botija, ela está desprezando a botija? Concorda? Porque se tinha alguma coisa lá, não tinha ou não tinha? Tinha a botija. Então tinha algo dentro da casa. Mas quando a gente analisa a resposta dela, e ela diz, não tem nada, senão uma botija de azeite, ela está desprezando o valor da botija. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Talvez isso que sobrou em você, você está desprezando. Mas mesmo que ainda seja pouco, mesmo que ainda seja pequeno, mesmo que ainda seja insignificante para você, porque talvez você não se mova pelo espiritual, pela fé, você se mova por aquilo que você vê, que você pode tocar, que você pode palpar. Talvez você olha para você e quantifica o que você tem por aquilo que você toca, por aquilo que você vê, mas talvez o azeite espiritual seja insignificante para você e você tem desprezado, mas essa pouca botija, esse pouco azeite, esse pequeno azeite é o que fará o grande milagre acontecer na sua vida. Olha aí para essa pessoa e diga assim, qual é o tamanho da tua fé? Ah, pastor, minha fé está pequena. Talvez algo tenha abalado a sua fé. Talvez o que está acontecendo na tua vida está abalando a tua fé, está abalando a tua credulidade no Senhor, a tua confiança no Senhor, mas ainda tem azeite, amém? Olha para essa pessoa e diz assim, tem azeite aí. Tem não, pastor? Tem azeite aí dentro de você. Oh Senhor, olhe para quem está do seu lado e diga, é o pouco que ela tinha, que Deus usou para fazer um grande milagre. Deus usa coisas pequenas para fazer grandes milagres. Talvez você possa estar se sentindo tão pequeno. Talvez o teu histórico, talvez a tua vida esteja te tornando tão pequenininho. Deixa eu te dizer uma coisa, tem azeite aí. E esse pouco azeite vai fazer milagres. Talvez, queridos, você possa não dar credibilidade para o teu trabalho. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Talvez você possa olhar para o teu trabalho e dizer assim, poxa, o meu trabalho, ele não quer esse trabalho. Mas queridos, é através desse trabalho que talvez você acha pouco, que Deus te colocará no mundo. Seja apenas fiel nesse pouco. Ser fiel no pouco. Porque quando nós somos fiel com a botija, com um pouquinho que ficou ali, como essa botija era especial, ninguém podia tocar na botija, porque ela só poderia ungir homens de Deus. Ei, queridos, essa botija que está em você, é ela que vai ser a roda que vai te fazer alcançar lugares maiores, que vai te fazer viver o extraordinário e glorioso propósito de Deus para a sua vida. Talvez já está dentro da sua casa a resposta que você precisa. Talvez já está com você, assim como estava com essa mulher. A botija que fez o milagre já estava dentro da casa dela. Não foi o profeta que deu a ela. E talvez você está orando, Senhor, me diga. E Deus está dizendo, está dentro da tua casa. Você já está
com a resposta. Você já está com a botija que vai promover o milagre. Queridos, mas você não enxerga, você não vê. Olha para essa pessoa e diga assim: o Espírito Santo está dizendo que você já está com a botija. Você já está com a botija. Só que você está naquela: Senhor, fale comigo. Aí Deus está dizendo: oh meu Deus, está dentro da casa dele, vai morder ele não vê, né? Aí Deus está dizendo: tá quente, aí tu lá no frio, né? Se distanciando, e está frio e tudo, né? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não despreze a botija. Deus quer usar o pouco de azeite que você tem para fazer o milagre que você precisa. Agora nós vamos analisar, queridos, a atitude do profeta. A palavra do Senhor diz que quando o profeta Eliseu, no versículo 3, a Bíblia diz assim: então Eliseu disse: vai. Olha para quem está do lado e diga assim: vai. Só que você vai falar com brado. Olhe para essa pessoa e diga assim: vai. O profeta disse: vai. Essa foi a primeira direção que Deus deu para a viúva. Sabe qual é a direção e a resposta de Deus para você? Deus está olhando para você e está dizendo: vai. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que a primeira direção do profeta foi vai? Sabe por quê? Porque não tem milagre para quem fica parado. Não tem milagre para quem fica de braços cruzados. Não tem milagre para quem fica paralisado, que não se move. Olhe para quem está do seu lado e diga: se mova. Reaja, vai, levanta, anda. Sabe, queridos, ontem Deus me deu uma surra com essa palavra. A gente fica, né? Não é assim? Achando que nós vamos impressionar Deus. Aí Deus olha para mim assim: se levanta e caba. Olha para essa pessoa, cutuca ela e diga assim: se levanta. Aí tem mulher agora que vai aproveitar, vai olhar para o marido e diz assim: faz alguma coisa. Sabe, queridos, isso é uma palavra de ordem. Eu estou falando isso profeticamente para você. Essa é a primeira direção que o Espírito Santo está dando para mim e para você. Vá. Vá, queridos, vá, não tenha medo, não fique incrédulo, vá. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, mas o Espírito Santo está dizendo: vá. O milagre não vai acontecer se você permanecer do jeito que você está. Olhe para quem está do seu lado e diga: vá, caça. Eita Deus, louvado seja o Senhor. Deus não se movimenta com quem está parado. Deus se movimenta com quem está posicionado no propósito. Aleluia. Chega de estar parado, chega de estar prostrado. Ei, levanta da cama. Não deixa o diabo te aprisionar, te escravizar, porque o que o diabo quer te escravizar é te colocar numa situação aonde Deus já te libertou, aonde Deus já te liberou, aonde Deus olha para você e disse: continue a marchar. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. O profeta, queridos, ele continua dando direções. Olha, eu nunca analisei isso.
nessa palavra, Deus me deu uma surra tão grande, ô Jesus, tanto que eu falei mal da palavra, a viúva. Aí Deus usa a palavra para falar com a gente, né? Porque eu ouvi essa palavra só como alguém que queria bênção, mas na verdade é uma pessoa posicionada, que não deixou aflição, problemas, circunstâncias difíceis paralisá-la, impedi-la de buscar o Senhor, impedi-la de ouvir a voz de Deus e agir, avançar, obedecer à voz do Mestre e fazer o que o Mestre mandou fazer. Quem você está ouvindo? Você está obedecendo direções de quem? É do Senhor? As direções que você está ouvindo? Ou você está ouvindo direções da sua esposa? Ou você está ouvindo direções de incrédulo? Ou você está ouvindo direções de pessoas que estão querendo te parar na obra? Quem você está ouvindo? Ela ouviu a voz do Senhor por meio do profeta, e ele disse: vai. Ele continuou falando no texto e diz: peça emprestadas vasilhas a todos os seus, diga comigo, vizinhos. Tem um mistério de Deus aqui que talvez você não vá gostar. A segunda direção do profeta é assim: para que o seu milagre aconteça, vai depender do seu relacionamento que você tem com seu vizinho. Sabe por quê? Porque quem é que tinha vasilhas? Os vizinhos. Então, para ela ter muito azeite, ela precisava de quem? Dos vizinhos. Os nossos relacionamentos, eles podem paralisar os milagres de Deus na nossa vida. Porque talvez, queridos, o milagre que você está esperando depende da vasilha do seu vizinho. E se você não tem um bom relacionamento com seu vizinho, com que cara você vai chegar lá para dizer: me presta uma vasilha? Tem gente cara de pau, né? Tem gente que é cara de pau, que não quer nem saber, nem vai com a cara, mas chega lá, pega, ei, eu estou precisando de uma vasilha, né? Mas o Espírito Santo, ele foi muito forte, queridos. O Espírito Santo, ele foi claro. Não sei se você já entendeu esse mistério, mas entenda algo, queridos: a quantidade de vasilhas que ela iria levar para a sua casa era a quantidade de azeite que ela teria multiplicado. Por isso que o profeta disse: muitas vasilhas. Ele disse: ei, peça aos seus vizinhos vasilhas, mas pegue muitas vasilhas. Olhe para quem está do seu lado e assim: muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Aí talvez você está assim: ô Senhor, isso aqui é o suficiente. É o suficiente para mim, Senhor. É só eu e meus 2 filhos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: acabe com essa visão de mendigar. Olhe para essa pessoa e diga: ei, você precisa ousar em fé. Ouse em fé. Porque nós somos filhos de Deus, e nós somos filhos co-herdeiros com Cristo. E aquilo que eu e você declara como profeta, nós tomamos posse. Olhe para quem está do seu lado e diga: reaja. Sabe, queridos, como é que andam os seus relacionamentos? Como é que andam os seus relacionamentos? Eu sei, queridos, que é difícil perdoar. Como eu sei. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu sei que também é um processo, mas tem milagres que só vão acontecer quando você tiver bons relacionamentos. Eu não estou dizendo que você vai ter que caminhar com aquele que te ofendeu, te feriu, te machucou outra vez, não é isso. Mas você precisa ser livre dentro do teu coração. As vasilhas precisavam estar
vazias. Talvez vasilhas estão cheias, e como é que vai ocupar azeite? Um novo azeite, se está cheia de outras coisas. A ordem foi: pegue vasilhas vazias. Alguém está entendendo a palavra? Eu preciso falar mais um pouco. Eu não vou não, porque eu quero terminar, que eu estou querendo voltar. 10h50, eu disse que eu ia terminar 11 horas. Mas Deus está falando com alguém aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, eu sou fã dessa palavra agora. Eu vou ministrar mais sobre essa botija. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O tamanho da nossa fé vai determinar o tamanho do nosso milagre. A quantidade de vasilhas vazias que ela pegou dos seus vizinhos foi a mesma quantidade de vasilhas cheias de azeite. Olhe para quem está do seu lado e entendeu o mistério. Quer que ele fale mais um pouco? Ou está suficiente? Eu acho que está suficiente, né? O profeta, ele deu também outra direção, que eu achei super interessante. Quando eu estava lendo o texto, eu digo: para que ele mandou fechar a porta? Olha aí para o outro lado assim: o profeta mandou a viúva entrar dentro de casa com os 2 filhos e fechar a porta. Meu Deus. Eu vou antecipar, vou dar uma antecipação spoilerizada. Aonde foi que aconteceu o milagre? Diga comigo: dentro da casa. O milagre das vasilhas aconteceu dentro da casa, com porta fechada. Existem portas que precisarão serem fechadas para que o ambiente do milagre seja preparado. Existem portas que precisam serem fechadas por Deus, e quando Ele fecha a porta, Ele prepara o ambiente do milagre. E o Espírito Santo falou para mim: ei, quando eu fecho porta, não significa que é o diabo. Quando eu fecho porta, eu estou preparando um ambiente de glória. Queridos, tem portas fechadas que vão se fechar na nossa vida, e que talvez você fique questionando: Senhor, mas se essa porta fechar, o que vai ser? O que vai acontecer? Eu não sei qual porta representa na tua história, na tua vida, nesse momento de aflição. Mas existem portas que estão sendo fechadas por Deus, para que o milagre aconteça da multiplicação. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é quando se perde que se ganha. Você pode fazer até um sambinha, né? Quando se perde que se ganha. Olha aí para o teu lado e diz assim: tu quer perder? Quer não, a gente não quer perder. Mas na ótica bíblica, vai ter momentos que nós vamos perder para ganhar. Nem toda porta que se fecha é o diabo que está fechando, mas é Deus que está fechando para preparar o milagre que está chegando. Você toma posse disso, queridos? Tem azeite que só multiplica com a porta fechada. Alguém está entendendo agora o que está acontecendo com você? Porque eu entendi tudo. A porta está fechada, mas tem azeite dentro se multiplicando. Talvez lá fora as pessoas não estão vendo o milagre de dentro acontecendo, mas o milagre está acontecendo dentro da casa. Sabe o que o Espírito Santo falou mais ainda? A Bíblia diz, queridos, que os filhos dessa viúva levavam as vasilhas vazias até a mãe. Mas a Bíblia diz um mistério aqui, eu quero que você leia comigo.
Olha que interessante. A Bíblia diz, no versículo 6, quando todas, ou melhor, versículo 5, a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas, diga comigo, e ela as enchia. Quem enchia? A viúva. Não eram os filhos, era a viúva que com sua própria mão enchia as vasilhas. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Tem coisa que só você pode fazer. Existem milagres que só vão acontecer por meio de suas mãos. Não terceirize o que só você pode fazer por você e por sua casa. Não transfira a responsabilidade, se somente você foi o escolhido do Senhor, que com suas próprias mãos vai encher as vasilhas que estavam vazias, e elas ficarão cheias da glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Aleluia! Aleluia! E sabe quando foi que o azeite parou de encher? Quando acabou as vazias. Sabe foi o que o Espírito Santo falou para mim? Pastor, bem assim, enquanto tiver vazia dentro da igreja, eu vou encher de azeite. Enquanto houver vasilhas, enquanto houver pessoas, eu, o Senhor, vou multiplicar o azeite. Não impeças o que Deus quer fazer. Não impeças. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga: não impeça o que Deus quer fazer através de você. Cuidado. Não paralise. Você pode aplaudir o Senhor, queridos, e dar um glória a Deus. Quantos receberam do Senhor? Aleluia, obrigado, Senhor, porque Ele ainda continua sendo bom, Ele ainda continua sendo Deus, Ele ainda continua acreditando, Ele ainda continua insistindo em mim e em você. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Só para terminar, profeta, olhe para quem está do seu lado e diga assim: você está numa escola de profetas. Aqui, esse lugar, essa igreja é uma escola de profetas. O Espírito Santo falou isso para mim ontem. Ele disse: você está formando, a igreja está formando profetas. Profetas são homens e mulheres cheios do azeite, da unção, da presença do Senhor. Ainda tem azeite aí. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Fique de pé nessa manhã, porque nós vamos louvar ao Senhor em gratidão.